Muito bem, gurizadinha, eu tô aqui com o Chico Domene, produtor aí de pratos excelentes, sensacionais aqui do Brasil. Chico, muito obrigado mais uma vez, bom dia. E aí, cara, beleza? Bom dia, eu agradeço a oportunidade. Já tentamos marcar, não deu. Agora deu. O Ricardo deu uma ajuda, né? Ricardo Guedes do Batalha Clube. Deu uma cutucada pra lá, pra cá e acabou. Vamos amanhã, beleza? Pau. Agora estamos aqui. Massa, cara, que bom. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, já agradeci ele lá no WhatsApp. Mas vamos lá, cara. Chico, primeira pergunta, cara. Em casa de ferreiro, espeto é baqueta? Nem baqueta, nem baqueta. É prato, né, na verdade? Prato. Eu não tenho set de pratos, porque normalmente Ca- assim. O Eduardo que trabalha aqui com a gente na parte de teste, pesquisa e desenvolvimento, ele fala assim: como é que Uhum, você faz um prato e não testa o prato? Eu falei assim: não, não testo, deixa lá. E eu não sou muito deslumbrado com o equipamento, né? uhum. Então, e eu vou fazendo, vou deixando encostado assim, e normalmente eu uso o que tem. Como eu não toco, não sou. Eu tenho um Led Zeppelin cover e eu usava antigamente outros pratos, porque eu tinha um Pink Floyd cover também, então tinha um monte de cacareco pendurado. E eu gosto de tocar, mas eu não tenho, assim, eu não vivo de música, eu não toco profissionalmente mais, já toquei, hoje não mais. Então, eu não tenho prato. Eu toco o que Uhum. tem. E nem baqueta, você falou da baqueta, nem baqueta eu tenho. Eu cato os pedaceiros que tem aqui na fábrica. Pode crer. E Chico, cara, como é que começa esse sentimento, essa vontade de produzir pratos aqui no Brasil? Uma coisa que era muito carente há 10 anos atrás, né? Eu toco bateria há mais de 10 anos e eu lembro que para mim só tinha a Orion como pratos nacionais, né? E quando eu Uhum. conheci a Domene, eu achei sensacional o som dele. Vou falar deles porque eu não te conhecia, né? Mas o som de vocês, o som é um som que me agrada muito, né? E dá pra ver aí que você tem Led Zeppelin cover, né? O Pink Floyd, então dá pra ver a origem do som dos pratos, né? Mas como é que tudo começa? Sua vontade de começar a fazer Tudo prato aqui no começa, Brasil? tudo começa 2000 cravado. 2000 cravado. Foi quando eu, de fato, voltei para Avaré. Que eu sou natural daqui de Avaré. Uhum. Eu mudei uma época da minha vida para Presidente Prudente, morei um tempo lá. E aí eu voltei para Avaré. Meus Sim. pais se separaram, eu voltei para Avaré. E assim, eu tocava, né? Eu tocava bateria e um dia eu olhei para os pratos assim e falei assim, como é que será que faz esse trem aqui? Falei, poxa, eu não faço a menor ideia, né? E fui atrás de informação, não encontrei informação. E esse fato de não ter encontrado informação me instigou a ir atrás da informação. E fui, não achei, não tem. Quer dizer, hoje tem muita informação, assim, infinitamente muito mais do que tinha quando eu fui começar, né? 23 anos atrás. E aí eu comecei a pegar meus pratos e perguntar para o meu avô, que mexia um pouco com a parte mecânica, mexia, enfim, foi perguntando para a turma. Ah, isso aí é tudo cobre, é tudo latão, é tudo bronze. Ah, não, não dá para fazer o que você quer. Enfim, um monte de informação que é assim, era informação que tinha na época e para mim não era suficiente. E um dia eu comecei a falar assim, você quer saber? Eu vou começar a dar umas porradas nos pratos e ver o que acontece. E fui estragando um monte de prato. E fui meio que entendendo o negócio. Aí eu comecei a, como eu já tocava, daí eu tocava profissionalmente. Fui estudar áudio, eu estudei áudio no IAV, em São Paulo. No meio do caminho, eu mudei para o Japão, fui trabalhar no Japão, morei 6 anos no Japão. Eu estudei áudio na Yamaha lá. E fui começando a fazer as conexões das coisas, né? E comecei a modificar prato. E sempre assim, de vez em quando eu pegava e não estava contente. Eu sempre usava os pratos que eu mesmo mexia, né? E aí eu comecei a entender o que que eu tinha que fazer para mudar a acústica do prato, que sentido que mudava. Comecei meio que dominar, pegar um prato que já existia e fazer ele modificar. Beleza, montei um torno e tem um amigo meu aqui em Avaré que chama Walterson Parisi, o Atio. E ele começou, Chicão, ó,
Faz esse prato pra mim, vai, arrebenta, martela. E começou a me incentivar e me dar corda pra caramba, né? E a coisa começou a acontecer. E daí não tava suficiente, não era suficiente só pegar o prato que já existia e modificar. Eu comecei a pensar assim, como é que será que isso aqui de fato é feito? E fui pesquisar e tal. E na época tinha um fórum que chamava Simbaholic. Tinha muita informação lá. E fui me baseando nisso e comecei a mandar mensagem para as fábricas na Turquia. E ninguém me respondia, ninguém me respondia, ninguém me respondia. Um dia, recebi um e-mail de uma fábrica. Oh, seu Domene, aqui na Turquia, você é do Brasil, aqui na Turquia tem café brasileiro, todo mundo gosta muito de café brasileiro, e café, não sei o que, café. Eu falei, bom, já sei o que eu vou fazer. Comprei um monte de café, meti o endereço da fábrica e mandei para lá. E aí eu comecei a conversar com os caras. Só que até então eu não conseguia conversar sobre prato de fato, né? Só Só sobre sobre vida café. pequena, e só aleatório o negócio. E um dia eu falei assim, quer saber? Eu não tinha um puto no bolso, que eu tinha um bar aqui em Avaré. Uhum. Eu tinha saído do bar e falei assim, paguei minhas contas com a grana que eu tinha feito no bar. Falei, eu vou pra Turquia agora. Vou pra Turquia. Fui atrás do Franco, que era meu sócio no bar, que é como se fosse, era meu pai, né? Praticamente meu pai. Falei, Franco, é o seguinte, ó, tô querendo ir pra Turquia. Só que eu preciso de um cartão de crédito emprestado para comprar passagem. Ele me deu o cartão dele e falou assim, ó, passa lá, ô bonitão. Passa aí uma vez só, hein? Falei, beleza. Cheguei lá, passei o cartão, comprei a passagem pra Turquia, fui pra Turquia. Cheguei na Turquia, neve pra todo lado. Invernão brabo. Istambul. Cheguei na porta da fábrica, bati na porta da fábrica e nada, ninguém atendia. Uma hora abriu a porta assim e falou assim: ah, quem é você? Até alguém falar quem é você em inglês demorou um pouco, porque a turma não falava inglês, né? E eu não Uhum. falava turco. E aí eu peguei e falei assim: ah, eu sou do Brasil, eu queria falar com fulano de tal e tal, não sei o quê. Ninguém entendia. Até que apareceu o cara que eu queria falar, que é o único que falava inglês na fábrica, e falou assim: ó, infelizmente não pode entrar, que a entrada de pessoas estranhas não é permitido, né, e tal, não sei o quê. Daí não deixaram entrar. Aí vai eu, peguei e falei assim: ah, não vou embora, né? Meti o capuz, fiz assim, ó, pau, capuzinho, bracinho cruzado, sentei na porta do negócio e fiquei lá com a neve caindo. Fiquei lá e bati na porta, os caras não deixaram entrar, daí fui embora. Cheguei no hotel chateado, falei assim: bom, eu vou ficar 10 dias nesse lugar, amanhã eu volto. E voltei. E bati Na na neve. porta. E não deixaram entrar. E fiquei sentado na porta. Aí daí os caras que ficaram com dó de mim me deixaram entrar. O resumo da ópera. Eu voltei para o Brasil com 2 raids, 2 blanks, né? 2 chapas. Uhum. 2 raids, um par de chimbal e 2 crashes. É um raid de 20, um raid de 21, um crash de 18, um de 16 e um hi-hat de 14. Muito que bem. Cheguei na minha oficina, tudo feliz. Eu não tinha nem martelo de martelar prato. Coloquei na bigorna, falei assim, beleza, eu sei catar um prato que já existe e modificar o som dele. Mas como que eu faço para essa troça aqui virar um prato? Aí apaguei a luz, fui embora, não quis fazer, fiquei desanimado, porque eu não queria estragar, né? Uhum. E fui tocar minha vida. Voltei da aula, voltei a tocar e tal. Passou um tempinho, esse meu amigo Franco ligou para mim. Chicão, ó, bonitão, meu cartão vence amanhã, hein? Precisa pagar. Eu falei, nossa, preciso pagar o cartão. Vou tentar fazer aqueles pratos. E fui para casa da minha mãe, que minha oficina era no fundo da casa dela, né? No meio do caminho apareceu um amigo. Chicão, fiquei sabendo que você foi pra Turquia, que você tá fazendo os pratos, que não sei o quê, pai, enfim. Falei, Paulinho, vou fazer os pratos para você. Vai custar tanto, tem os blank lá, fica tranquilo que eu vou fazer. Ele falou, beleza, vamos aqui no banco que eu vou tirar o dinheiro e já vou te pagar. Daí o cara pegou, tirou o dinheiro e me pagou. Falei, obrigado. Fui na casa do Franco, paguei o Franco, sobrou uma quirera, fiz os pratos, entreguei os pratos, suaram legais. E esses pratos existem até hoje, eu vou ver se eu consigo pegar. E assim que tudo começou. E daí eu já Caramba. comecei, como eu tinha conseguido comprar, eu comecei a estreitar um pouco mais o negócio na Turquia. E aí eu ia para lá, comprava blank e trazia na mala para cá.
Só que trazer coisa na mala nossa, é muita pilantragem, né? É muita pilantragem. E aí eu comecei a querer fazer importação formal. E aí eu me deparei com um negócio impossível, porque assim, fiz até curso de despachante, pra você ter ideia. E Caralho. comecei a fazer importação formal. Começamos a trazer blank, começou a expandir, expandir, e não era suficiente, né? Eu queria nacionalizar a produção. Porque se um dia algum turco falasse para mim, eu não quero mais te vender blank, acabou meu negócio, né? É Acabou. mesmo. E sempre, desde o começo, eu fazia prato sob medida. Então a pessoa falava o que ela queria e eu fazia e entregava. Sempre foi assim. E à medida que a turma foi pedindo sempre a mesma coisa, esse fazer sob medida começou a perder um pouco o valor. Porque é um trampo lascado, né? E aí eu comecei a lançar séries. Lancei as séries. No meio do caminho, eu achei um sócio investidor, que depois virou meio que uma bagunça na vida. Conseguimos fazer algumas máquinas, só que as máquinas não funcionaram, daí deu uma briga societária. No meio do caminho, morreu meu pai, morreu minha mãe, minha filha nasceu. Eu me separei, morreu minha mãe, morreu meu pai, minha filha nasceu. Eu consegui assinar um distrato societário e eu tinha um monte de máquina que não funcionava, uma dívida gigante para pagar por mês, de um dinheiro que eu nem fazia no mês. E eu parei e falei assim: eu posso vender todas aquelas máquinas para ferro velho, pegar o dinheiro, comprar blank da Turquia, recomeçar no fundo da minha casa, que é suficiente. Ou eu posso tentar arranjar alguém que tenha mais uma grana, que me empreste uma grana para eu conseguir fazer aquela máquina rodar, que talvez ela funcione. Adivinha para onde eu fui? E minha filha era recém-nascida. Caralho, velho. Eu falei, eu vou tentar fazer as máquinas funcionar. E adivinha quem que me ajudou? O Ricardo Goedert. Falou, Olha vamos aí, lá velho. tentar fazer essa porra funcionar, vai, bora. E assim começou a funcionar, comecei a fazer, ainda quebrava bastante, mas eu consegui tirar uns poucos lingotes. Era tudo muito, muito precário, não que hoje não seja, mas era muito mais precário. A fábrica rodava, nessa época era eu, o Piero, a Mari, minha esposa e o Gui. Uhum. E no meio do caminho a máquina quebrava, eu conseguia fazer 8 peças e quebrava a máquina. Caramba. Então, e assim ia, e a gente foi melhorando, 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 melhorando. Aí teve um dado momento que a gente expandiu, cheguei a ter 5 sócios, Meu Deus. e aí veio a pandemia. E aí a pandemia, a gente precisava, o lugar que a gente estava, o dono tinha pedido de volta, eu precisava mudar de barracão, mas mudar essa fábrica de barracão significa construir um novo forno, construir outra base para o laminador. E foi uma loucura, né? Nessa altura do campeonato, eu estava com um laminador gigantesco que funcionava bem, estava tudo meio estável a produção já, né? E aí a gente resolveu fazer a promoção dos 50% no meio da pandemia. E nessa época, éramos em 5 sócios, onde 4 dos sócios trabalhavam na empresa, mais o Guilherme e mais o Leonardo. E de repente a gente precisava vender 300 peças, 300 quilos de prato, porque a gente pagava as Caramba. contas do mês e conseguia fazer a mudança. Só que não sabia o que ia acontecer depois. Fizemos uma promoção, a gente vendeu 3,5 toneladas. Em cima. Não, em cima Não, não. De não. É dizer. 250 quilos para 3,5 toneladas. É, E aí caralho. contratei 10 pessoas, treinei, qualifiquei as 10 pessoas, tivemos que estabilizar a produção, entreguei tudo atrasado, pedi desculpa, aprendi um monte com tudo isso, a gente começou a entender um pouco como é que funcionava esse negócio mais massivo, mas isso permitiu, a gente tomou um prejuízo gigante, mas esse monte de dinheiro que entrou de uma vez só na nossa conta, ajudou a gente a fazer a mudança, instalar o equipamento, pagar as pessoas, treinar, qualificar e galgar o próximo passo, Uhum. entendeu? E hoje a gente está com 30 funcionários. Caramba, Chico. A gente está no meio de uma expansão, onde eu estou construindo mais um forno, vai ter mais no futuro próximo vai ter mais uma linha de laminação.
Então, a gente tem de expandir para pelo menos uns 45 funcionários. Até o final do ano, acho que a gente bate 35 funcionários, com certeza. Estamos em 5. São 5 barracões grandes. Tem o estúdio, que é onde eu estou aqui agora. O escritório, tem sala de teste, tem bastante coisa e expandindo. Então, assim, é resultado de muito trabalho. E aí você se pergunta, né? Poxa, mas se você ficasse na sua casa fazendo os seus pratos sozinho, importando da Turquia, você não ia conseguir ter a grana que você necessita para viver o mês e curtir um pouco mais a vida, sabe? Ter mais tranquilidade para ficar com a sua filha, para relaxar, para viajar. Sim, é um fato. Mas hoje eu tenho 30 pessoas aqui. Eu aprendi um monte. O que eu aprendi fazendo essa fábrica não tem precedente. Eu consegui realizar um sonho meu e consegui oferecer um produto 100% nacional para os bateristas. Eu consegui ter informações que até então eram restritas e grande parte dessas informações eu fui galgando sozinho, conseguindo, fazendo por acerto e erro. Chamei a atenção de um turco também, o Mustafa Diril, que é meu mestre, hoje é um grande amigo. Ele que criou os Bizance da Mainio, ele criou os Twente da Paist, enfim. Então, esse tipo de coisa não seria possível se não tivesse querido fazer a fábrica e conviver com esse monte de gente, um monte de pessoa aqui que me ensinam todos os dias, assim, não tem um preço. E hoje antes a fábrica existia por mim. Se eu parasse, se eu tivesse um problema, nada. E hoje, o jeito que está a fábrica, ela só existe por causa de todo mundo que trabalha aqui. Entendeu? Assim, eu coloquei uma sementinha, isso, e assim, você deu oportunidade para todas as pessoas, não é bem isso. Existia, assim, a oportunidade, e o mérito de tudo isso é individual de cada um, porque cada um pegou a oportunidade que teve e aproveitou ela. Entendeu? Então, eu agradeço muito todo mundo que passa mais tempo aqui na fábrica trabalhando, me ajudando a realizar o meu sonho, do que ficando em casa com a família. Então, isso aí não tem grana nenhuma no mundo que vai pagar. Então, Cara, falei logado já, né? Não deixei nem você falar. não, eu não falo pra não ajudar até na edição e tudo. Cara, mas eu ia até brincar aqui com você. Acho que a gente podia encerrar por aqui, cara. Que história sensacional. E, tipo, você já começou a falar sobre crescimento nossa, bonita história, cara. Muito legal mesmo. Tô impressionado com a sua força de vontade e sua dedicação ao prato, né? Mas a gente não acabou ainda, não. Só tá na primeira A pergunta. verdade, a verdade é uma só, assim, eu nunca tive dúvida que ia dar certo. Nunca tive dúvida. Eu não consegui fazer dar certo na hora que eu queria. Eu tive que ter paciência e esperar a coisa chegar no momento certo. Cara, obrigado. Essa aí tá me ajudando também. Aqui com o meu podcast. E Chico, cara, é, como é que então nessa tentativa e erro, agora que você tem seu mestre, né? Como é que você chega na sonoridade, nas composições de estanho, né? Estanho e zinco, né? Esqueci agora. Estanho e cobre. E cobre, É isso, é. assim, ó. Eu vou começar a falar um pouco do Mustafa. Quando eu estava começando a querer montar a fábrica, eu já estava conversando com o Mustafa, ele já tinha gostado do meu trabalho e eu tinha ido para a Turquia, fiquei na casa dele, a gente conversou, estreitou bastante a relação, né? E aí ele me ajudou, ele veio para o Brasil, para Varé, e me ajudou a instalar a fábrica, o primeiro start da fábrica. Só que os métodos de produção turco são meio, assim, rústico demais. Então tem muita coisa que foge não consegue padronizar, enfim. O Mustafa me serviu, ele nunca me ensinou a martelar um prato, por exemplo. Ele me ajudou muito nessa parte industrial de começar a alinhar as coisas. E o resto tudo foi eu e o Piero, que é meu sócio, irmão, o braço direito, esquerdo, pé, enfim. A gente conseguir destrinchar as coisas, entendeu? O Piero me ajudou muito no começo na parte da fundição, né? Porque a parte do martelamento sempre fui eu meio solo, né?
E na parte da fundição, ele me ajudou a formular liga. A gente explodiu diversas vezes aqui. Explodiu, assim, 2 vezes iniciais para a gente conseguir chegar ponto de temperatura das coisas. E houveram mais explosões consideráveis, vamos dizer assim. Uma que eu me machuquei bastante, que explodiu o pote inteiro de cobre em mim. E outra que foi uma explosão por erro de temperatura, que foi assim, meio. Na época era corriqueiro, hoje não acontece mais de forma alguma. Então, assim, tentar fazer errar e fazer produto, por exemplo, fazer um produto para alguma determinada pessoa, e a pessoa recebeu o produto, e a pessoa fala assim, não era isso que eu queria. Quantas vezes eu já pedi para mandar de volta, eu refazer, mandar de volta, e o frete ficar mais caro do que eu gastei para fazer o prato. Mas isso acabou sendo a minha escola, né? Então é como se eu estivesse investindo em mim mesmo, no meu autoconhecimento, né? Entendi. E até tô tempo meio perdido no tempo. Acho que mês passado eu fui convidado para os Estados Unidos. Teve o Chicago Drum Show e teve vários artesãos lá falando sobre fabricação de prato. E eu fui professor de dois deles. E eu estava lá como audição de última hora, porque eu não tinha visto, consegui o visto, eles me encaixaram no meio lá, mas eu era o único, eu sou considerado o único mestre artesão das Américas, de fato. Caramba. E eu precisei ser reconhecido lá para a turma começar a me reconhecer agora aqui. É bizarro isso. Cacete, velho. Né? Que louco isso, né, cara? E, cara, isso eu perguntei pro Ricardo, mas como você tem uma grande linha de pratos, né? Como é que você chega na sonoridade de, daquela família de prato, né? É Do assim, ó, vou lançamento. explicar mais ou menos como que funciona a parte de construção dos pratos. Uhum, Você constrói de trás para frente. Eu falo assim, como você quer que soe o prato? Ah, o prato ele tem que soar explosivo, agudo, com muita projeção de volume, é, sei lá, com, com bastante corpo e um wash presente. Beleza. Aí eu vou começar a desconstruir. O que vai me dar o wash? uhum. O wash, o que é o wash? O wash é o chiado que vem com o prato. É a somatória de um monte de frequência que parece como se fosse uma televisão saindo do ar. Aquele shhh, né? Então, quanto mais deformação eu tiver no prato, mais chiado eu vou ter. Só que se eu deformar muito, ele começa a descontrolar esse chiado. Então, ele vai ter que ter algumas deformações a ponto de eu ter a presença desse chiado. Ele tem que ser explosivo. O que acontece com um prato explosivo? Você tem bem a borda mais fina do que o centro, e o centro ele é mais fino do que perto da cúpula. Então ele vai afinando para a borda. Isso faz com que a borda seja fina, tenha menos material, ele consiga se colocar em movimento mais fácil. Então ele explode mais fácil. Isso a gente chama de taper. Então beleza, eu tenho um prato que tem algumas deformações, ele tem o taper e ele precisa ter volume. O que traz volume? Volume é diretamente ligado à massa do prato. Quanto maior o diâmetro e maior a espessura, maior o volume. A espessura também diz, quanto maior a espessura, ou seja, mais grosso ele é, mais agudo ele vai ser. Quanto mais fino, mais grave. Eu não quero alguma coisa tão aguda e eu não quero alguma coisa tão grave. Então eu vou fazer um médium, ou seja, vou deixar uma espessura mediana, onde ele tem um pouco de deformação e Uhum. ele tem um pouco de corpo também para ajudar a projetar volume. Eu vou ter uma cúpula grande e eu vou ter bastante curvatura. O arco da curvatura dele é bem grande. Por quê? Eu tenho bastante arco, esse arco se movimenta, ele move bastante ar, você tem uma pressão sonora maior, então você tem volume. Então eu desconstruí e assim que chegou. Quando eu vou fazer uma série, eu falo assim, beleza. Aonde eu vou encaixar esses pratos que eu estou querendo fazer? O que eu preciso? Vamos pegar aí
Vou fazer uma série de raid para tocar jazz. Clássico. Beleza. Então eles têm que ter, de forma geral, ele tem que ser grave, ele tem que ter o wash presente, ele Uhum. tem que ter controle, ele tem que ser cresceável, ele Uhum. não pode sobrar muito, ele não pode ter um sustain muito grande, e ele não pode ter um volume muito alto. De forma geral, esse prato vai ter um diâmetro entre 20 e 22 polegadas, podendo chegar até 24, só que 24 polegadas já começa a ter um descontrole, então vamos se ater a 20 e 22 polegadas. Ele vai ter uma cúpula super baixa, rasa, porque isso vai proporcionar para a gente mais grave. Talvez eu martele essa cúpula ou por cima ou por baixo, para eu ter um pouco mais de overtones, ou seja, você tem um som um pouco mais complexo. A usinagem desse prato, ela não vai ser muito bem feita. Eu vou só deixar umas partes de oxidação no prato, porque oxidação é como se fosse um abafador natural do prato. Se eu Sim. tiro tudo, o prato começa a abrir muito. Então eu vou deixar um pouco dessa oxidação para eu ter um pouco de controle sobre o sustain do prato. O prato vai ser médio fino ou fino, e aí tem duas coisas, tem a articulação de baqueta, que é o som destalado da ponta da baqueta no prato, e tem o som do ping, que é o som da quantidade de metal que tem no prato, ou seja, quanto mais grosso o prato, mais ping eu tenho, Uhum. que não tem nada a ver com articulação de baqueta. E eu quero ter articulação de baqueta, não ping. Então, eu preciso ter o estalado da ponta. Para ter o estalado da ponta, você tem que ter uma superfície onde você bata a baqueta e você consiga escutar mais o som da baqueta que o som do prato. E depois que sair o som da baqueta, o prato vai se movimentar e vai sair o som dele. Então eu tenho um prato mais fino, com oxidação, provavelmente um martelamento mais pesado, onde você tem dois tipos de martelamento. Um martelamento que você tem a chapa e você comprime a chapa, e o metal expande para os lados e você adiciona tensão na borda, é como se fosse apertar a corda de uma guitarra. Caramba. Ou você tem o martelamento de deformação, onde você tem o prato e você simplesmente deforma ele. Quando você deforma, você ou encurta a, essa tensão, você puxa, ou você solta ela também. Você Uhum. dobra a borda para baixo ou dobra a borda para cima. Entendi. Essa deformação ela serve para deixar o prato mais duro, mas não duro no sentido de mais tensionado, mais duro no sentido de dureza mesmo, até a sensibilidade de tocar. E isso vai proporcionar o estalado da ponta da baqueta. Então tem duas coisas, tem tensão da borda do prato, que é como a borda do prato vibra, ela pode vibrar bastante, bem mole, que é uma corda solta, uma pele de bateria solta, ou ela pode vibrar bem durinha, que ela vai vibrar bem pequenininho nas bordas, que é como se fosse uma pele super afinada, uma corda super apertada, né? Uma pele apertada ou uma corda apertada. E tem a deformação. A deformação significa o quão duro vai ser a superfície do prato, mecanicamente falando. Então eu Caramba. tenho a junção dessas duas coisas. E assim eu tenho as características acústicas da série. Só que é óbvio que você não consegue ter um controle específico, dois pratos nunca vão ser idênticos. A gente Idênticos. fala de espectro sonoro, ou seja, a explosão é mais ou menos parecida, a quantidade de wash é mais ou menos parecida, o sustain é parecido, o decay é parecido, entretanto, eles têm tonalidades diferentes. E aí a gente tem que pegar o máximo e o mínimo. O máximo que a gente tolera e o mínimo que a gente tolera. E a gente trabalha no range do meio, Uhum. tendo esses dois padrões como máximo e mínimo. E é assim que você faz. Então, o melhor jeito de se comprar um prato de bateria é você tocando nele. E o mais importante, levando sua baqueta junto com você. Que a sua. É, exatamente. A sua baqueta que vai dar o som, né? Que vai- Porque se você tocar com uma baqueta, sei lá, uma Vic First 7A é uma coisa, se você tocar com uma ProMark é outra coisa, se você tocar com uma 2B é outra coisa, se você tocar, enfim, vai mudando. Entendi. Cara, eu vi que vocês têm. Agora tem um prato
que é mais industrial, né, que os pratos Sim. da Domene são, artesanais, né, como você mesmo falou de martelamento e tudo, e agora você tem um prato mais ali, uma linha mais, eh, ela é martelada, vamos dizer assim, ela é feita com máquinas, né. Desculpa, continue. Não, pode assim, qual que é a diferença, o que é possível, saber a diferença de um usinar não, um artesanal para um de indústria, vamos dizer assim? Eu vou explicar mais ou menos o que acontece, assim, você tem vamos partir do preceito que o que importa sempre vai ser o som, sempre vai ser o som. A gente faz instrumento musical e o que importa nele é o som. Não importa se ele é bonito, não importa o material que ele é feito, importa o som que ele sai, que faz nele. Uhum, Segunda coisa que vai importar é o quanto ele dura. O quanto ele dura é muito variável, porque depende da forma que você vai usar ele, da forma que você vai empregar o instrumento que você está comprando. E aí você tem que se aconselhar e comprar um instrumento, e montar um instrumento, e seguir assim, as regras para você ter uma durabilidade de como que ele foi feito para ser usado, né? Sem muitas regras, tá? Só de forma genérica, isso aí a gente aconselha para você ter uma durabilidade maior. Mas, segunda coisa que acontece é que quando você tem um processo de conformação, que é a parte industrial do negócio, ou a parte manual do negócio, você insere marcas e essas marcas elas te resultam em som. uhum, Martelamento manual. A disparidade entre dois pratos da mesma série é muito grande. Principalmente quando você tem 2 ou 3 artesãos fazendo esse prato manualmente. Cada um tem seu jeito de segurar o prato, cada um tem seu jeito de martelar o prato, cada prato vai ser martelado de uma forma diferente, com intensidade diferente, com pressão diferente. Cada prato de cada artesão vai sofrer impactos e deformações e compressões diferentes. Então a possibilidade de você ter 2 pratos iguais é impossível. Só por um acaso do destino. Quando você começa a fazer um processo industrial, você acaba tendo um controle maior das características acústicas dentro do prato. E ainda assim eles são diferentes, porque existem uhum, processos que você não controla. Por exemplo, a oxidação do prato na hora que ele está no forno. Não dá para controlar, acontece. O processo de laminação. Os pratos eles são laminados individualmente. Mesmo você tendo uma taxa de compressão pré-setada para cada um de forma que seja igual, eles comprimem de forma diferente. Os grãos internos do prato, eles se formam de forma diferente. É como se fosse floco de neve. Não existe dois iguais. Dentro do prato, quando você vai achatando ele no rolo compressor, você vai comprimindo e vai achatando, eles vão se entrelaçando, eles vão se comprimindo, eles vão se consolidando. Isso se acontece de forma... É como se fosse uma impressão digital, cada um tem o seu. Por isso que é impossível ter dois pratos iguais. E o processo industrial, ele me dá um controle maior sobre isso. Todos os pratos, mesmo os que são feitos em máquina, eles são corrigidos à mão. Eles são finalizados na mão. Tá? Garantia de acústica, garantia de curvatura e tudo mais. A máquina, ela faz o quê? Ela replica o que a gente faria na mão, de uma forma mais coordenada. Ela me dá uma capacidade produtiva maior. Ah, mas você colocou uma máquina e você deixou de ter gente. Não. Eu tenho as pessoas e também tenho as pessoas que trabalham na máquina, porque a gente não deixou de fazer na mão as coisas. Hoje é muito mais máquina do que mão, sem dúvida nenhuma. Porque é uma tendência de mercado que me exigia um som da máquina. O som da máquina, ele é mais, como eu falei, quadrado. Ainda assim, eu consigo resultados acústicos mais dentro de padrão que a indústria fonográfica, indústria musical, digamos assim, me exige. Prato brilhante, com explosão, com sustain infinito, uns pratos com uma complexibilidade maior, que são os pratos, por exemplo, a linha Vox. São pratos muito mais complexos em som, só que eu precisava ter um prato complexo em som que ele tivesse padrão. O Vox, ele é corrigido na mão também, mas ele é feito na máquina.
todas as máquinas e todos os padrões, eu criei, a gente desenvolveu aqui, a gente montou a máquina aqui e a gente faz tudo aqui, é 100% aqui. Para justamente eu ter o controle da parte acústica do negócio. Se precisar mudar alguma coisa, tá aqui e a gente muda. Então, foi um desenvolvimento muito complexo. Por exemplo, a gente usa, em alguns modelos, quase todos, na verdade, prensa. A Sim. prensa, ela faz o shape. Eu tive que fazer o molde da prensa. O primeiro molde que eu fiz foi em 2020. Caramba. Eu comecei a usar esse molde de forma que, assim, dá para fazer prato de verdade. E mentira, foi em 2019. 2019 que eu fiz esse molde. Eu fui conseguir usar esse prato de fato valendo em 2022. Final de 2022. Mais preciso, acho que no Black Friday. E ainda eu fazia um modelo de prato só, de um tamanho só. Houveram outras modificações. E hoje a gente trabalha com todos os tamanhos. Então, houve toda uma curva de aprendizado. Gastei uma grana, nossa, lascada, porque eu estava aprendendo como é que fazia isso. Né? Vários testes aconteceram, a gente tem vários testes aqui guardados também em estoque. O martelamento é a mesma coisa, a gente fez 5. Foram 5 martelos mecânicos, Caramba. não funcionaram da forma que a gente queria que funcionasse. Alguns quebraram, enfim, por vários motivos, para a gente ter um que funcionava. E esse que funcionou, ele não funcionou como era para funcionar. Mas graças a ele eu fiz a série Crystal. A série Crystal saiu de assim, beleza, como é que eu posso usar esse martelo que não funciona como é que eu preciso? Caramba, velho. E assim foi. Então, assim, tem todo um super desenvolvimento, que é a parte mais legal de estar aqui na fábrica, que é desenvolver esse monte de coisa. Né? E você gosta mais vamos dizer assim, de martelar ou de estudar? Não sei se faz sentido o que eu perguntei, mas Bem, você gosta de de desenvolver essas coisas todas. É, isso. Eu gosto dos dois. Eu gosto muito, muito, muito de martelar. Eu não sou empresário, eu estou empresário. Eu sou um martelador de prato. Entendeu? Eu Que gosto muito legal. de martelar. Infelizmente, por uma questão de necessidade da empresa, eu tenho martelado pouquíssimo. Pra você ter ideia, a gente mudou para o barracão novo ano passado. Eu fui martelar um prato mês passado, lá na sala de martelo nova. Eu nem tenho mais cadeira na sala de martelo, pra você ter ideia. Eu sento onde dá. É, porque eu estou eu estou imerso na parte administrativa da empresa. E a parte administrativa, eu nunca fui muito bom nisso, né? Eu fui aprendendo com o que eu podia. Fiz várias cagadas, várias, milhares. E a minha esposa, a Mari, lá quando ela entrou de sócia, um pouco antes dela entrar de sócia até, quando ela voltou para minha vida, digamos assim, que a gente namorou lá na adolescência, depois a gente casou, né? Bem Uhum. depois. A gente separou, ela casou, eu casei, eu separei, ela separou, daí a gente voltou. E ela voltou ela voltou com um olhar administrativo muito forte. E ela me ajudou a construção do alicerce do negócio. Então foi da mesma forma que o Piero me ajudou na parte fabril, ela me ajudou na parte administrativa. E hoje eu estou completamente envolvido nisso, na parte administrativa, fazendo a parte comercial. A gente fez uma migração de venda final, que a gente fazia só venda final para o site, no site nosso, para o consumidor final, para só venda para a loja, não fazemos venda final mais. Então, entender mercado, enfim, foi meio loucura, fui aprendendo, fui fazendo, né? E hoje eu não consigo martelar tanto mais quanto eu gostaria, mas todos os pratos que são desenvolvidos, sou eu que vou lá e faço o desenvolvimento deles, todos, 100%. Porque Que não é só massa. desenvolver, né? Eu faço como é que tem que ser, eu vejo o processo, a gente faz um mapa do processo, e aí a gente implementa o processo. Né? Eu gostaria muito mais de estar envolvido na fábrica, sentado com os meninos lá martelando, eu gostaria muito de estar lá. Mas eu sabia que seria assim. E hoje eu não posso estar lá. Hoje eu estou onde eu estou e fazendo o que eu preciso fazer. Gosto do que eu estou fazendo também,
que é um desenvolvimento muito interessante. Estou aprendendo muito. E é esse o ponto que eu estou hoje. Hoje eu estou administrador. Que legal, cara. E deve ser muito louco, né? O que você viveu, né? Ali, aquele lance de passar aquela dificuldade de martelar o prato pro amigo que, que se encontrou na rua. Você vê toda essa história que você já contou. E você hoje vê hoje que você está sendo administrador, né? Esse é... É engraçado isso porque eu não sou o tipo de pessoa que fica pensando muito, sabe? Eu sempre tô olhando assim, tá, agora, o que que dá pra, agora, o que que dá pra fazer? Agora. Tá feito, não consigo mudar mais o que tá feito, e agora? O que que dá pra fazer agora? Não fico olhando muito pra frente também, não. Porque é tentar pegar o que a gente tem e fazer o melhor que pode, agora. Agora. Sei lá, vai que Uhum. eu tropeço na escada e morro. Entendeu? É mais ou menos isso. Obviamente, a gente projeta bastante coisa no futuro, a gente olha para o futuro sim, mas o futuro é só um projeto, né? Se eu não faço agora, o futuro não acontece. Então, se eu não galgar a venda agora, no futuro próximo não vai acontecer a venda, entendeu? Então, se eu não começar a martelar um prato agora, ele não vai ficar pronto no futuro. Uhum. Então, são essas coisas. Você começa a plantar agora para colher depois, mesmo que seja num curto período, né? Então, assim, mas de vez em quando eu tenho uns estalos e falo, nossa, né? Olha quanta coisa. Quando a gente tem reunião matinal aqui, cada dia tem um funcionário novo, né? E eu fico olhando, assim, e falo, nossa senhora, até cruzo o braço, dou um passo para trás e falei, olha o tamanho que tá esse negócio aqui, porque, assim, cada um é responsável pela sua própria vida. E eu fico olhando esse monte de gente, assim, a responsabilidade que eu tenho sobre as minhas decisões é muito grande, que qualquer decisão que eu tome hoje impacta na vida de todo mundo que está aqui. Então a responsabilidade é muito grande, a seriedade que você tem que ter é muito grande. E é o tipo da coisa que não dá para brincar, né? Não mesmo, cara. Isso não dá pra brincar, porque é como diz o meu gestor, né, do meu trabalho, né, cara? Você não é um gestor, né? Você é um pai de família de, no nosso caso, dezoito famílias, né? Sim. Então, assim, é muita gente na sua mão e muita decisão que você precisa tomar e é que nem que nem você falou, né? Você dá um passo para trás e você vê a roda girando, né? Ele, meu diretor que tá um pouco mais ausente por conta nasceu a filha dele, alguns problemas pessoais, e ele vê o circo continuar andando e acho que assim ele, pô, conseguir, né? Ele tem 4 anos dessa empresa nova, né? Ele entrou agora. E então ele vê com 4 anos ele já conseguiu colocar todo mundo dentro do seu quadrante e o bagulho vai. Mas é isso mesmo. E eu vou falar uma coisa, uma das maiores dificuldades e um dos maiores aprendizados meu foi eu conseguir delegar. Porque imagina, é, eu estava na fundição, eu que estava no martelamento final, eu que estava no martelamento inicial, eu que fazia finalizava o prato, só eu que fazia, só eu que fazia. E de repente eu cheguei um dia na fundição, lá na fábrica antiga ainda, o Leonardo olhou para mim assim, ó, hoje você não vai ficar aqui não, cara. Cai fora. Eu falei, como eu não vou ficar? Eu fiquei puto, fiquei bravo e como é que você pensa? E não vou, porque sabe, desapegado do negócio e assim, eu fui aprendendo muito com isso, com esse desapego. Não você aprender a fazer a gestão disso também, né? Sua gestão pessoal interna, com suas coisas internas, e também olhar as pessoas que estão fazendo, como elas estão fazendo e se está tudo certo. E aí você aprende a confiar nas pessoas. Então, quando tem uma pessoa trabalhando comigo, ela está ali por algum motivo. Eu falo assim, ó, fulano, eu preciso disso aqui. Você pode fazer, por favor? Eu não vou ficar vendo se o cara está fazendo ou não. Eu vou fazer minhas coisas. E depois eu pego a informação que ele está me trazendo compilada e eu confio nessa informação. Porque se eu tiver que revisar tudo o que está acontecendo, se eu tiver, eu mesmo faço. Então você tem que aprender a confiar nas pessoas que estão com você. E para você fazer isso, você tem que saber com quem você escolhe para trabalhar com você. Isso Então, é verdade. eu não costumo. Todas as pessoas, eu falo 100% das pessoas que estão aqui, eu confio no trabalho delas. Porque hoje eu não estou na boca do forno. Já estive um dia, hoje eu não estou. Uhum.
Eu não posso falar para ela assim, você tem que usar tal luva e você tem que colocar o sapato assim e você tem que deixar a barra de manipulação do forno assim. Eu não estou lá. Eu tenho que ouvir o que elas têm para dizer para mim. E aí, como é que tá essa luva? Como é que tá a bota de proteção? Como é que tá a barra? Como é que tá o trabalho? Passa para mim um feedback para a gente poder melhorar o jeito de trabalhar e ter Legal, mais cara. eficiência. Uhum. Então, é assim, mas fazer esse turnover do negócio, você aprender a ouvir é demorado e você comete um monte de erro, você comete um monte de falhas e você tem que saber, pô, falhei, pedir desculpa, entender, falar, e você tem que acatar esse negócio que você errou e fazer isso virar um aprendizado para você, Uhum. né? Você é gestor da vida, né? Você foi aprendendo na vida, né? Que... Mas é assim que é. Uhum. Senão, não tem como ser de outra forma. Sim, sim. Você pode comprar o curso Pica das Galáxias, que te ensina a fazer gestão. Você vai aprender tecnicamente o negócio, mas sempre a teoria na prática é outra. Sim, sim, verdade. Principalmente, são 30 pessoas aqui, são 30 universos, são 30 pontos de referências, são 30 pessoas que você precisa aprender a respeitar. Porque quando você fala alguma coisa, você tem que fazer assim? Peraí. Na minha humilde opinião, você deveria fazer assim, né? É só a minha Uhum. opinião. Porque existe, é o universo inteiro que cerca a pessoa. E eu não sei, as coisas que influenciaram ela, as coisas que ela aprendeu, aonde ela pisou, o que ela sofreu, o que ela não sofreu, serviu para que ela chegasse até aqui e ela tivesse as concepções dela. E eu tenho que respeitar isso. Não precisa ser. As pessoas não precisam falar bom dia para você e nem te abraçar todos os dias. E tá tudo bem. Agora, se eu tô me sentindo mal porque a pessoa chega para trabalhar, ela não dá nem bom dia para mim, eu que vou fazer terapia e entender por que que eu me sinto mal. Entendeu? Essa é a minha opinião. Porque você convive com Muito muita gente. Se você quiser normalizar todo mundo, você não vai conseguir, você vai se frustrar, bom. Uhum. entendeu? Então você entende a pessoa, veja o que que ela é, de fato. E beleza, deixa as particularidades dela ali. Só respeita, entendeu? Tem pessoa que é mais brava, tem pessoa que acorda de mau humor, tem pessoa que fica. Tem as meninas do escritório que às vezes estão estressada, às vezes estão de boa. Tem a Camila que trabalha comigo no escritório, que ela é super reservada, ela tem o jeito dela, ela fala baixo, tem um jeitinho oriental todo de ser, super eficiente. Imagina você falar assim, não, Camila, eu quero que você fique falando o dia inteiro. Não, não vai acontecer, entendeu? Tem o Paulão que trabalha na boca do forno. Paulão é um tiozão rústico, um baita de negão 5 por 30. Velho, eu não vou pedir para ele ser delicado. Ele não vai ser, porque não é natural dele. E se eu pegar e colocar ele num serviço delicado, eu estou errando. Não é ele que está fazendo mal o serviço. Então, esse tipo de olhar tem que ter. Pode crer, é verdade, cara. Né? E eu levo isso pra vida, pra vida. Sim, a gente tem que levar pra vida, né? As pessoas são pessoas, né? Né? Calma, né? Não é uma cópia nossa, né? E as pessoas aqui na fábrica é o meu bem mais precioso. Legal, Eu legal. invisto em pessoas. Os artistas também. Eu invisto em pessoas. Eu não invisto em projetos. O cara tá tocando com uma baita banda foda, tá lá tocando com Domene, beleza. Saiu da banda foda, beleza. O que você precisa? Eu tô investindo em você, como artista, como músico, como. Entendeu? A minha obrigação é te oferecer um instrumento que te facilite expressão. Entendi. Aproveitando o gancho, cara, como é que faz? Como é que faz, não? O baterista que tá querendo buscar um patrocínio, né? Ou ser endorser de marca, não precisa nem ser da Domene, né? Mas assim, o que que você enxerga naquele artista que você fala assim, pô, cara, dá pra ajudar esse cara, dá pra a gente fazer uma parceria bacana Eu acho que aqui. a coisa mais importante para qualquer um, primeiro, pense em você, pense na sua carreira, trabalhe a sua carreira. Quando você trabalha bem a sua carreira, as pessoas olham para você. Legal, cara. Ponto. Entendeu? Tem um projeto, trabalhe dentro de um projeto que seja significativo, não para você só, mas que seja significativo para mais pessoas, que isso traz mais atenção. Então, a possibilidade de você conseguir chamar a atenção de uma pessoa que queira te ajudar a galgar o teu objetivo é maior. Mas agora, se você fala assim, eu quero ser endorse da Domene, eu tenho um canal, não vai rolar.
E às vezes acontece de alguém falar assim, você já viu fulano de tal? Aí você vai ver o trampo do cara, o cara trabalha bem a carreira, mas não adianta também trabalhar bem a carreira, ele ter 400 milhões de seguidores no Instagram, ele tocar para público de 50 mil pessoas e ser uma pessoa ruim, tranqueira, que as outras pessoas não queiram ele por perto. Não adianta Entendi. nada. Uhum. A vida não é dinheiro, o dinheiro não é o fim, o dinheiro é só o meio para você conseguir alguma outra coisa muito maior. Entendi. Eu perguntei pro Ricardo ali, ele já acabou respondendo, né? Mas só pra bater o martelo, né? Vocês trabalham com parceria, não com patrocínio, né? E É, aquela coisa de, aí eu o te dou Ricardo, o prato, o né? Ricardo trabalha um pouco diferente de mim. Uhum. 100% de todos os artistas da Domene, eles são endorse 100%. Legal. Eu faço o instrumento pro cara, dou pro cara e eu mantenho o cara. Que legal. Nossa, bem diferente então. Eu mantenho o cara. E aí a grande questão do negócio é o seguinte: eu não consigo fazer a gestão dos meus artistas de forma plena se eu não tiver consciência que ele tem todo o equipamento que ele precisa e o equipamento que ele precisa está sempre em bom estado. Então o que que eu faço? Tá, você é nosso artista, beleza, ó, tô te dando esses equipamentos, a tua obrigação com a gente é essa, minha obrigação com você é essa. Quebrou um prato, você me avisa, a gente troca o prato. Você me manda de volta esse, eu te mando um prato novo. Por quê? Eu não quero que um artista meu toque com prato quebrado. Eu não quero que um artista meu toque com prato empenado, a não ser que esse seja o som correto para ele. Uhum. Eu não obrigo meus artistas a usar só domínio. Eles têm que usar aquilo que tem para ser usado. Porque o mundo musical hoje é muito complicado, né? Brasileiro. O cara tá aqui em São Paulo, tocando com os Domene. Aí liga alguém para ele. E o cara precisando de grana. Ó, vai ter uma gravação para você fazer em Belém do Pará, amanhã. Passagem sua tá aí, o cachê é tanto, só que não tem mala. E aí, ele vai tirar do cachê dele para pagar um bag para levar mala para gravar com o domínio, porque ele endorse o domínio. Grava com o que tem, velho. Faz sua grana, faz seu dia e acabou. Sim, entendi. É isso. E aí você vai saber que quando o cara do endorse domínio está usando um prato que não é domínio, aquele prato está lá por dois motivos. Ou é porque não houve uma outra possibilidade de ter um domínio lá, ou é porque o domínio não tem um som que tem aquele prato e ele precisa daquele som. É isso. Legal, legal. Entendi. E, Chico, como é que, assim, as pessoas conseguem achar a Domene nas redes sociais, na internet, né? E, consequentemente, nas redes sociais? Como é que faz para achar os pratos, para comprar? Porque não tá nas lojas, né? A não Tá ser nas no... lojas. Tá nas lojas? Desculpa, Tá então. nas lojas. Eu não faço mais venda final. Ah, tá. Porque eu conheci vocês com venda final. Não, eu não faço mais venda final, só vendo em loja. Então, no, Uhum. no site da Domene, domenesymbols.com, tem um lugar lá que tem todas as lojas que vendem É Domene mesmo, Symbols. cara. É verdade. Você pode mandar um direct no Instagram também, perguntar, ver a região que Uhum. você tá, a gente manda alguém lá. Ou o Bruno ou a Angélica responde no Instagram e tal. O meio mais fácil de você entrar em contato com a Domene é o Instagram, onde você tem mais informações sobre o que acontece aqui também é no Instagram. Facebook acabou sendo só uma cópia do Instagram. E tem o site também. O site tem um lugar para colocar, tem e-mail, essas coisas assim. Se você pode conhecer os pratos no site, tem todas as linhas com vídeo, foto e tudo mais. Tem um pouquinho da nossa bio lá. E é isso. Massa, cara. E engraçado que ontem eu pesquisei sobre esse lance de comprar o prato, né? Eu coloco aqui Brasília, ele indica os sites, né? O Batera Clube e os outros Sim. sites que vende o domínio, né? E, cara, Chico, como é que assim, como é que não? Desculpa. Chico, você já falou até ali bem no início ali da nossa conversa, mas é bem provável que você vai conseguir responder com muita facilidade essa pergunta, né? Você já pensou em desistir de empreender na música? Nunca desisti de empreender Olha na aí, música. pronto. Nunca desisti. Eu sempre tive certeza que ia dar certo. Eu só não sabia quando.
Então, porque é muito difícil quando você, hoje eu vivo o meu sonho e eu tô dentro dele, imerso nele. Então já deu certo, quando eu falei assim: "Eu quero fazer prato", já deu certo, porque eu já comecei a viver meu sonho. Aí você vai traçando metas, né, dentro daquilo. E o problema é quando você cria expectativa. Você traça a meta, traçar a meta é uma coisa, criar expectativa é outra. Porque quando você cria expectativa, a possibilidade de você se frustrar com uma expectativa que você próprio criou é muito grande. Então, eu traço meta e a gente vai ver no jeito que chega na meta. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, a gente chega no prazo, mas é isso. Entendi, cara. Chico, cara, mais uma vez, muito obrigado por esse papo sensacional que a gente teve hoje aqui. Quero agradecer o tempo que você teve aí disponível para a gente conversar e fiquei muito feliz mesmo. Já é antigo esse namoro nosso de conversar, né? Bom, eu que E agradeço, né, cara? Nossa, eu gosto, você percebeu que eu gosto de falar, né? E obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco da história também. sim, e assim, acho que a nossa conversa acabou indo mais para esse lado de você empreender com prato, né? De você trabalhar com pratos e não falar tipo, de cada prato, né? Eu acho que assim, a gente focou muito mais o que é Domene do que os produtos da Domene, né? Eu Os gostei. produtos, na verdade, os produtos acabam refletindo o que é a Domene. Exato, boa, cara. Excelente, resumiu tudo.